Na aula anterior, você aprendeu como usar um componente muito importante para listagem de dados no React Native, o FlatList. E essa primeira listagem que a gente usou foi com scroll na vertical. Nessa aula, você vai aprender como criar uma listagem de itens usando, o FlatList, mas na direção horizontal, que é um recurso bem usado e bem comum em todos os aplicativos. Para eu te demonstrar esse uso, eu vou voltar lá na página de perfil, na tela de perfil, Então deixa eu voltar aqui. Perfil. Então agora eu tenho uma imagem aí, Uma imagem de background. Eu quero colocar logo aqui embaixo uma listagem de imagens que eu vou poder, com o touchscreen, com o meu dedo, fazer a rolagem aqui na horizontal. Então, eu vou fazer uma listagem, ao invés de fazer apenas de dados comuns de texto, eu vou fazer uma listagem horizontal de imagens. Para isso, eu vou usar o Loren Flickr, que é um serviço que te gera imagens aleatórias. Então, eu tenho esse link aqui. Eu vou te mostrar como ele funciona. Então, eu tenho aqui Loren Flickr, que é um serviço gratuito, que ele te dá aí a possibilidade de você escolher o tamanho da imagem. Então, se eu colar aqui, vou abrir uma nova aba aqui e acessar aquela URL, veja que ele mostrou a imagem de um gatinho agora. Se eu usar essa mesma URL aqui e chamar de novo, ele gerou uma outra imagem aleatória. Então, sempre que eu acessar, fizer uma requisição, ele vai chamar uma imagem diferente. Isso é só para eu não ter que ficar baixando imagens. É só para facilitar mesmo, para você ver como funciona, o FlatList, tá ok? Se você quiser, usar aí as imagens localmente, pode ficar à vontade, tá ok? Então, voltando aqui. Então, eu alterei o meu código aqui do perfil screen. Eu adicionei uma função que ela retorna um array de objetos. Então, são 7 objetos, que tem a propriedade, cada objeto tem a propriedade ID. E tem também o src, que é exatamente o caminho lá da imagem. E a cada requisição ele vai gerar uma imagem diferente. Agora eu vou usar o FlatList para pegar esse array de dados aqui, fazer um loop e mostrar na tela. Então, vamos adicionar aqui, incluir FlatList. E usar da mesma forma que a gente usou em aulas anteriores. Então, eu vou chamar aqui FlatList, passando a propriedade data. E eu vou usar esses dados aqui, então preciso chamar uma função, função dados. E o segundo parâmetro eu vou chamar nosso renderItem, que você já conhece. Eu vou passar aqui, uma função, um callback, uma função aqui anônima, usando o arrow function, que vai ter o item aqui destruturado, usando destruturação do JavaScript. E aqui eu vou abrir um bloco de código. Na aula anterior eu mostrei que você poderia, já chamar um componente direto aqui. Mas você também pode usar o return para colocar uma estrutura de código. Então, eu poderia colocar aqui uma view que tem um text, que tem uma imagem. É como se fosse um componente, que eu estaria criando aqui o retorno de um componente diretamente aqui no código. Então, isso aqui é para você ver uma outra forma, de usar o renderItem do FlatList. Na aula anterior eu tinha usado dessa outra forma aqui. Então, deixa eu te mostrar aqui, renderItem, já passando diretamente o componente. Então, fica mais simples. Mas eu estou fazendo aqui diferente só para você entender. Porque aqui, eu vou chamar só um componente, mas eu poderia, do jeito que está aqui, eu poderia passar uma view, dentro dessa view um text. Então, criar todo o meu código aqui dentro mesmo, ao invés de ser apenas um componente, dessa forma mais simples aqui, tá ok? Então, vamos lá. Aqui no return eu vou usar uma image que eu preciso importar, Não sei se eu importei já. Não, já importei aqui. Tirar esse botão que eu não estou usando. Então a image eu já importei aqui. Então vamos usar o componente aqui, passando source. E aqui novamente, eu vou usar uma outra forma de chamar a imagem. Nas aulas anteriores eu usei um require porque eu estava com as imagens locais, aqui na minha pasta assets. E agora eu tenho um endereço. E essa imagem tá remota. Então, para isso, eu vou usar o RI
que seria, né, a localização dessa imagem. E aqui eu vou pegar exatamente esse item aqui, ID, porque eu tenho aqui, né, um array de objetos que tem ID e src, então aqui eu vou passar item.id e vou fechar minha imagem aqui. Tá dando um erro aqui porque eu esqueci de passar o arrow function aqui, fiz errado. Então vamos salvar aqui. E aqui eu tenho um botão aqui, eu tinha excluído esse botão lá em cima. Também fiz outro erro aqui. Vamos colocar esse botão de volta aqui, que eu esqueci do botão para retornar para home. Então tá aqui o botão, só que as imagens não apareceram ainda. Porque, né, como eu te mostrei nas aulas anteriores, eu preciso definir, né, a largura e a altura da imagem. E aqui eu preciso fechar também o flat list, para parar de dar esse erro que estava dando aqui embaixo. Vou organizar esse código aqui. Data, render item, return. Tenho aqui meu flat list com os dados. Eu preciso passar, além do render item, né, eu preciso passar aqui também o key extractor, que é para definir o ID desse elemento, né? No caso aqui funcionaria sem isso, mas é bom você acostumar a usar, porque quando a gente estiver editando, incluindo registros, né, você precisa desse ID para ele saber reordenar, né, os registros. Então eu vou colocar aqui o item, usando de novo, né, uma arrow function, e colocar aqui item.id. E aqui em cima não é o ID, é o src, né? Porque é exatamente esse endereço aqui que eu quero pegar. E aqui agora eu vou salvar. Não vai mostrar, né? Porque eu não defini ainda a altura da imagem. Vou criar aqui um novo item. Vamos chamar aqui de galeria. Vamos colocar aqui a altura. Então a gente tem aqui, né, 320 por 240. Então vamos usar as mesmas medidas. 320 por 240. Vou salvar. E veja que a imagem ainda não apareceu porque eu apenas criei esse novo seletor aqui, galeria, mas eu não usei na imagem propriamente dita, né? Então eu preciso colocar aqui style. E aqui dentro eu vou colocar styles.galeria. Vou salvar de novo. E veja que agora, né, foram exibidas as imagens aqui, já mostrando um scroll aqui. Só que como eu disse, né, eu gostaria de que esse scroll fosse horizontal. Então para isso, você precisa usar aqui no seu flat list, você precisa passar uma outra propriedade aqui, que é exatamente horizontal, né? Salvar. E veja que agora, né, as imagens estão horizontais. Para uma questão de usabilidade, é importante que você deixe que o usuário saiba que tem outras imagens aqui à minha direita, né? Então, para isso, é preferível usar um tamanho menor. Então, aqui eu posso colocar 200 e... vamos colocar aqui 150. Para que apareça esse efeito. Ele mostra uma imagem inteira, essa primeira imagem aí, e mostra meia imagem. Para o usuário saber, né, que tem coisa a ser mostrada. Isso é uma boa regra aí de usabilidade. Beleza? Então, esse scroll, essa possibilidade de scroll, né, horizontal é muito usada em aplicativos e é bem útil, melhora muito a usabilidade. Essas imagens aqui eu poderia, por exemplo, né, colocar um touch opacity para que o usuário pudesse clicar em uma imagem ou um cartão, um card, o que for. Vamos formatar um pouco mais essas imagens, colocar um padding, né? Uma margem, porque está tudo muito grudado aqui. Então vamos colocar aqui uma margin right. Vou colocar 20. Salvei. Então veja que agora eu tenho uma margem aqui, né? E vou colocar margin top também, para dar essa visão que é um cartão, né, que pode ser rolado aí para lateral. Então veja que agora eu tenho, né, as imagens, né, parece um cartãozinho que eu posso vir aqui. Eu estou vindo na tela touchscreen do meu celular, né, do meu iPhone, e estou simplesmente arrastando aqui.
Tá ok? Veja que aparece aqui embaixo, né? Quando eu arrasto, logo embaixo aqui, deixa eu ver se eu te mostro aqui. Aqui embaixo tem um identificador do scroll. Isso não é legal, fica parecendo uma página web. Então, no nosso caso é um aplicativo, é bom tirar isso aqui. Então tem uma propriedade também no Flatlist que vai tirar esse indicador de scroll aqui. Então basta eu vir aqui e uso o Show Horizontal Scroll Indicator e vou passar False para que ele não apareça mais. Salvei e veja que agora, né, eu posso vir aqui com o dedo na tela do meu celular aqui e posso arrastar sem problemas. Como eu estou usando o Loren Flickr aqui, mesmo chamando, né, sempre o mesmo endereço, lá no servidor desse serviço ele vai chamar uma imagem diferente. Para eu não ter que ficar, né, baixando e deixando aqui na minha pasta assets localmente. Beleza? Bem, era isso aí que eu tinha para trazer nessa aula, um uso diferente, né, do Flatlist, que é bem útil, você com certeza vai precisar aí nos aplicativos que você for criar. Espero que você tenha gostado dessa aula. Grande abraço, até mais e tchau.